A TV Unesp abre espaço para o debate sobre saúde e segurança do trabalhador. Nós acompanhamos aqui em Campos do Jordão o primeiro congresso da coordenadoria da área da Unesp. Nós conversamos com especialistas no tema. Na discussão sobre as ações em prol da saúde e segurança do trabalhador, nós conversamos com a responsável da acóstica da Unesp, Silvia Pincelli. Silvia, qual a importância de pensarmos em ter uma área que cuide da saúde e da segurança do trabalhador? A importância é que quando a gente pensa que dentro de uma empresa ou dentro de uma universidade que tem uma atividade específica, para chegar a esse resultado nós precisamos trabalhar com seres humanos. E quando se trabalha com seres humanos, a gente tem que pensar que o ser humano está sempre à mercê de qualquer outra intempérie, seja uma doença, seja um problema na sua casa, seja um dia que ele acordou e está um pouco mais triste. Então, dessa forma, quando a gente começa a pensar no trabalhador como um ser assim único e íntegro, né, a gente tem que pensar que a gente precisa fazer alguma coisa para que essa pessoa venha para o trabalho e que nesse trabalho ela encontre um suporte, que seja social, ou que seja o próprio suporte de ter o amigo para conversar, daquele dia ruim que ela teve em casa com o marido, ou uma pessoa que ela possa chegar e contar que ela teve um problema com o filho, ou simplesmente uma pessoa que ela possa chegar e sorrir, né? Falar, ai, que bom que você está aqui. Então, quando se pensa de trabalhar com a saúde do trabalhador numa empresa, na verdade, lá no fundo, é para que as pessoas que trabalhem possam cada dia trabalhar melhor, para que possa, na verdade, desenvolver aquilo que elas vieram, né, foram contratadas de uma maneira menos difícil, menos sofrida e com um pouco mais de prazer. Porque ainda temos essa dificuldade em trabalhar com esse tema dentro de uma cultura organizacional. Porque na cultura organizacional dessas empresas, né, inclusive da nossa, né, da onde nós trabalhamos, assim, é uma coisa que é muito recente, é muito novo, né? Saúde do trabalhador, apesar de ser antigo, para a gente é muito novo, né? Para as pessoas, para os gestores, para os grandes diretores, é uma coisa que está aflorando mais agora, né? Tanto na empresa particular quanto acho que na empresa pública, porque é tudo muito novo, né? É uma coisa assim que, nossa, mas saúde, né? Saúde do trabalhador, mas, né? Então, assim, é uma coisa que é uma mudança de cultura e mudança de cultura é uma coisa que vem de pouquinho. A gente tem muita resistência, porque muitas pessoas acreditam, inclusive, que as pessoas não adoecem, que é só uma farsa, é um fingimento, é uma simulação, que aquilo não existe. Então, por isso acho que existe uma grande dificuldade, porque a gente tem que vencer as barreiras. E é uma coisa difícil quando nós não somos as pessoas que determinamos, que temos o poder de mudar, né? Não é, a gente não tem aquela coisa de poder, tem que ser uma coisa que tem que ser de pouco. Não pode ser impositivo. Não pode ser impositivo, tem que ser conquistado devagar para que vire realmente uma cultura. Diante da sua experiência enquanto enfermeira do trabalho, você acredita que os gestores estão predispostos a se abrir a essa nova demanda de uma cultura organizacional? Eu acredito nisso, né? Porque assim, eu tenho que acreditar nisso. O que eu percebo é assim, quando nós começamos, há muito tempo atrás, né, era bem mais difícil. Hoje, eu percebo que as pessoas já começaram a se apropriar até dos saberes, né, do nosso jeito de falar. Então, quando a gente vai conversar com os gestores, quando a gente organiza, por exemplo, um evento com vários responsáveis de alguma unidade, você já percebe que eles já têm um pouco de conhecimento daquilo, eles já ouviram falar em algum lugar, eles já nos falam assim de casos, né? Então eles contam, olha lá onde eu trabalho, eles já começaram a se apropriar desse saber, né? Que é o que eu falo sempre, assim, o nosso grande, quando a gente conseguir fazer com que o próprio trabalhador se aproprie, né? Que ele tenha assim, ele se aproprie da saúde dele, daí pronto, daí não precisa ter muita coisa, porque ele mesmo vai garantindo aquilo. O problema é que as pessoas delegam também à instituição a saúde própria, né? Então, assim, por que a instituição não me ajuda com isso? Mas a intenção é o contrário, né? Eu, enquanto trabalhadora, eu, Silvia, trabalhadora, eu tenho que ser responsável pela minha própria saúde, então eu tenho que saber
até onde eu vou, eu tenho que saber até onde eu consigo, e eu tenho que saber a hora que eu falo, não, isso eu não consigo fazer, mas eu consigo fazer desta maneira. É isso que a gente tenta que os trabalhadores também comecem a pensar dessa forma. E dentro dessa cultura é fundamental, então, o diálogo entre os gestores, os supervisionados, os supervisores? Você tem que começar a desenvolver o diálogo, né? Você tem que entender por que aquela pessoa não está bem, você tem que saber olhar para ela e falar, hoje ela não está no dia bom, né? E começar a trabalhar para que isso vire parte da sua rotina, porque daí você vai ser mais, assim, vai sair, o trabalho vai fluir, né? Mesmo que ela tenha muitos problemas, mas aquilo vai acontecer. Então, eu, assim, acho que o diálogo é essencial nisso, e assim, as equipes, as sessões técnicas de saúde, a psicologia, a medicina do trabalho, a gente trabalha para que as pessoas comecem a aprender, a desenvolver a cultura de conversar, né? Conversar, as equipes têm que conversar, né? Para que se forme, na verdade, um time, né? O meu time, né? Nós temos um time e nós temos esse jogo para ganhar. Tendo como objetivo, então, a promoção da saúde. Preferencialmente, assim, promover a saúde para que as pessoas, é isso que eu falo, promover a saúde para que as pessoas consigam não adoecer. Porque trabalhar com o que já está doente é muito difícil. É bem mais difícil. Pensando na sua atuação junto à Coordenadoria de Saúde da Unesp, que desafios que vocês têm enfrentado para implementar ações em prol da saúde e segurança do trabalhador da Unesp? Nossa primeira dificuldade é a distância. Porque a Unesp, ela é muito pulverizada no estado e cada município tem uma cultura, cada unidade tem sua cultura própria. Então, assim, quando nós pensamos que eu tenho que ter uma ação em Ilha Solteira, mas em Guaratinguetá, as pessoas têm que ter o mesmo conteúdo, elas têm que ter o mesmo saber para desenvolver isso nos gestores, isso fica difícil. Essa distância é uma coisa que, ela não é incapacitante, mas ela dá muito trabalho, né? A gente tem, se fosse tudo num lugar só, seria talvez, não sei se mais fácil, mas angararia menos esforços. Porque, tirando a distância, o resto, assim, são as dificuldades normais do ser humano, né? Assim, a gente tem dificuldade com a mudança, nem todo gestor compactua desse tipo de cultura, então a gente sente um pouco mais de resistência aqui, outra ali, mas é uma coisa que a gente vai tentando aos poucos. Inclusive, onde existe mais resistência, é onde a gente fica mais próximo. Mas os resultados têm sido positivos. Graças a Deus, nesses últimos 4 anos, os nossos resultados foram muito bons, né? Não só no absenteísmo, como na promoção da saúde, que para nós agora é uma coisa que está começando. Nós somos bebês ainda, né, em promoção de saúde. Até agora a gente estava trabalhando com a doença, que é a perícia. Então a gente só focava mais na perícia. E agora a gente está começando a desenvolver ações voltadas à saúde do trabalhador. Mas é uma coisa bem de gatinho, porque é uma coisa muito ampla. Por que é importante ter essa ação conjunta da coordenadoria, uma vez que a Unesp ela está espalhada em 24 cidades do estado? Primeiro porque é uma obrigatoriedade. Temos que cumprir uma legislação. E quando se fala de legislação, todo mundo sempre fala para o servidor seletista. Não, mas na verdade, o que está acontecendo? Isso está se estendendo também para os estatutários. Então, primeiramente, para que a gente possa cumprir a lei. Afinal de contas, somos um órgão público, temos que viver, né, à mercê das mesmas leis que os demais. E em segundo, para que a gente consiga, dentro de todas essas 24 cidades, dentro de todas as unidades, assim, com que as pessoas tenham um pouco mais de bem-estar e qualidade de vida no trabalho. E esses resultados, eles vêm por meio de algumas ações que vocês desenvolvem na costa, não apenas esse congresso aqui em Campos do Jordão. Nós temos várias ações durante vários períodos assim, cada unidade vê qual é o período melhor para se fazer, mas nós temos várias campanhas de saúde, temos vários encontros, temos seminários, temos cursos de extensão, todos voltados para os gestores, para os funcionários e aberto à comunidade, porque em alguns locais, assim, alunos participam, terceira idade entra, porque é aberto. Tendo essas ações abertas à comunidade, não apenas à comunidade interna da Unesp, mas também à própria sociedade, uma vez que é ela que mantém a universidade. Exatamente, porque como essa sociedade mantém essa universidade, então as campanhas são abertas não só aos trabalhadores, mas assim, aberto ao público em geral. Da comunidade
da unidade local. Silvia, muito obrigada por sua participação e por pensar em ações que promovam cada vez mais a saúde dos trabalhadores da nossa universidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Promover ações em prol da saúde e segurança do trabalhador é uma das missões da coordenadoria da Unesp. Acompanhe a discussão sobre ambiente de trabalho aqui na TV Unesp.